Bora para a nossa revisão acelerada de hoje. A nossa missão aqui é fechar aquela lacuna gigante entre a teoria abstrata da lógica digital e a automação física do mundo real. Vamos cobrir tudo de forma bem dinâmica, desde como um simples bit é salvo lá nas portas lógicas até a montagem final com microcontroladores. É hora de tirar a teoria do papel. O nosso roteiro hoje está bem direto. Vamos passar por 1. Circuitos sequenciais e memória. 2. Latches e flip-flops. 3. Dominando a protoboard. 4. Introdução ao Arduino. E, finalmente, 5. A teoria na prática. Começando pela parte 1, circuitos sequenciais e a memória. Para entender isso, a gente precisa fazer uma distinção clássica no design digital. De um lado, temos os circuitos combinacionais. Neles, a saída depende exclusivamente do que está entrando naquele exato segundo. É tipo um reflexo instantâneo. Mas, do outro lado, entram os circuitos sequenciais. Aqui, a saída depende das entradas de agora e também dos estados passados. Essa dependência do passado é literalmente o que a gente chama de memória, que é a base de absolutamente tudo na ciência da computação moderna. E como a gente cria essa memória física? Com uma sacada genial chamada elo de realimentação. Imagina um ciclo lógico contínuo. No começo, tudo está em zero. Aí uma entrada é ativada e muda a saída para o nível lógico 1. O truque de mestre vem agora. Essa saída volta para dentro do próprio circuito, alimentando ele mesmo. Ou seja, o estado continua em 1, mesmo se aquela primeira entrada for desligada. O bit foi salvo e vai ficar ali preso num loop eterno até faltar energia. Avançando para a parte 2, latches e flip-flops. Levando aquele conceito abstrato para os componentes, a gente chega no latch SR, ou flip-flop RS básico. Ele usa uma combinação super elegante de duas portas lógicas NOR que se alimentam mutuamente. A lógica é bem direta. Ativou a entrada S, de set, a saída vai para 1. Ativou a R, de reset, ela zera. É literalmente o bloquinho de montar de qualquer memória digital. Mas a teoria sempre esbarra no mundo real, né? O latch SR tem um problema crítico, a famosa condição de corrida, ou race condition. Se por acaso as entradas 7 e reset receberem energia exatamente ao mesmo tempo, o circuito simplesmente entra em colapso. A saída começa a oscilar de um jeito totalmente imprevisível e, claro, num projeto digital de alta precisão, uma instabilidade dessas é inaceitável. Para resolver essa bagunça, a engenharia criou o latch tipo D. A grande diferença aqui é que adicionaram estrategicamente uma porta inversora, a porta NOT, bem no meio das entradas. Por causa daquele mínimo atraso físico natural da porta NOT, é garantido que o set e o reset jamais fiquem ativos juntos. Problema resolvido com muita elegância. Tudo isso é muito bonito nos diagramas de circuitos, mas fica a pergunta: onde a gente usa essa lógica de forma prática no nosso dia a dia? A resposta está bem na ponta dos nossos dedos, nas chaves mecânicas e botões. Botões são ótimos, mas geram muito ruído elétrico. Quando um botão é apertado, o metal dentro dele pula microscópica e rapidamente, criando uma trepidação que o computador pode acabar lendo como dezenas de cliques seguidos. A solução? Colocar um latch SR na saída dessa chave, num processo chamado de debouncing. O latch absorve a trepidação e entrega só um pulso limpo e perfeito. Incrível, né? A partir daí, chegamos na unidade de memória que mais usamos, o flip-flop tipo D sensível à borda. Ele é basicamente dois latches D ligados num esquema mestre-escravo. Com essa estrutura, a informação só consegue passar quando o sinal de clock dá um pulso, na subida ou na descida. É exatamente isso que permite que bilhões de dados fluam por um processador numa sincronia simplesmente perfeita. Parte 3, dominando a protoboard. Antes de plugar os fios de verdade, a gente precisa conhecer os atores da nossa montagem. Os LEDs não são só luzinhas simples, eles têm polaridade. A perninha maior é o terminal positivo, o ânodo, e a menorzinha é o negativo, o cátodo. E para não torrar esses LEDs com muita energia, a gente usa os resistores, que servem para limitar a corrente e podem ser ligados de qualquer lado, já que não tem polaridade. E para conectar tudo isso sem fazer uma salada de fios, entra a estrela da bancada, a protoboard, nossa matriz de contatos. Por baixo desses furinhos existem grampos de metal. Nas linhas do meio, os furos são agrupados de 5 em 5. Plugado as componentes no mesmo grupinho de 5 é a mesmíssima coisa que soldar os dois juntos. Nas bordas temos os trilhos contínuos para distribuir a energia e tem até um buraco no meio certinho para encaixar circuitos integrados. Tudo isso mapeado com letras e números. Vamos para a parte 4. Introdução ao Arduino.
Chegamos no grande cérebro da nossa automação, o Arduino Uno R3, uma placa de hardware livre e super acessível que pega toda aquela lógica abstrata que vimos e transforma em comandos físicos reais. Com um microcontrolador bem no centro, essa placa funciona como o maestro de qualquer protótipo, lendo informações do ambiente e mandando ações de volta para ele. O ponto-chave aqui é entender como esse cérebro se comunica. Os pinos digitais do Arduino falam exatamente a mesma língua binária dos nossos LEDs. É tudo 0 ou 1, ligado ou desligado, o que chamamos de high ou low. Já os pinos analógicos são mais sutis. Eles conseguem ler valores intermediários, o que é fundamental para a gente usar sensores de luz ou de temperatura com alta precisão. E claro, quem manda em todo esse hardware é o software. A gente escreve os programas em C++. A estrutura desse código tem duas partes principais. O bloco setup, que roda só uma vez quando a placa liga, servindo para dizer quem é entrada e quem é saída, e logo abaixo vem o bloco loop, o coração do código, que fica rodando os comandos sem parar para manter a automação viva. E por fim, a parte 5, a teoria na prática. Aqui é onde a mágica acontece e a fiação encontra a lógica. Sai um cabinho lá do pino digital 13 do Arduino, direto para a protoboard. Naquele nó de 5 furinhos, a corrente atravessa o resistor, entra na perna positiva do LED, acende a luz e sai pela perna negativa voltando para o terra, o famoso GND do Arduino. Tudo isso fechando um circuito perfeito sem uma única gota de solda. E ditando o ritmo desse circuito, roda o nosso código. Quando o programa emite um Digital Write High, o pino manda 5 volts e o LED acende. Aí rola um delay de 1 segundo gerado pelo código e logo em seguida o comando low corta a voltagem, apagando a luz. Aqueles primeiros bits armazenados lá atrás agora se transformaram em ações elétricas totalmente visíveis e programáveis. Começamos com portas lógicas fundamentais, passamos por memórias estáveis, entendemos as linhas da protoboard e chegamos no código C++ controlando tudo. Agora que ficou claro como hardware e software se unem para dominar o mundo físico através de lógicas tão elementares, fica no ar a reflexão. Que tipo de sistema complexo, gigante, inteligente dá para construir a seguir usando esses mesmos blocos básicos? A infraestrutura está na mão, só esperando o próximo grande projeto. Muito obrigada por acompanhar mais esta nossa revisão detalhada de hoje e até a próxima!